Continuando então, gente, sejam bem-vindos ao canal, essa parte 2, falando sobre a minha experiência com a Umbanda, como que é a Umbanda na minha vida hoje, eu sou umbandista ou não sou, o que aconteceu depois que eu saí do terreiro. Vamos continuar aqui então. Bom, eu saí do terreiro, né? E fiquei bem confusa, bem perdida, né? Meu pai teve que me ajudar a pagar as dívidas que eu fiquei, né, no cartão e tal. Conheci outros terreiros, mas em uns eu me sentia bem, em outros eu me sentia mal, eu sentia certa emoção, mas ao mesmo tempo olhava aquilo ali e não tinha vontade de fazer parte. Era muito confuso pra mim tudo isso ainda. E eu não sei se por eu não ter pedido licença, não ter feito nenhum preceito, nada, não sei nem exatamente como que as pessoas fazem quando saem de uma casa, mas eu fiquei bem desequilibrada. Qualquer coisinha já me dava tremelique em casa, principalmente quando as pessoas brigavam, quando entravam em discussões, né? Às vezes meus pais tinham muitas discussões. Eu já começava a passar mal e começava a ter tremelique. Eu cheguei a incorporar em casa, cheguei a ter uma situação bem tensa, assim, de incorporação de entidade negativa, de cair no chão, assim, bem punk mesmo, sabe? Cheguei até num centro com a minha mãe, que era um centro que ele era kardecista, mas ele trabalhava com algumas linhas de Umbanda, acho que Caboclo e Preto Velho. Inclusive eu fui chamada para trabalhar nesse centro 2 vezes, mas não senti de trabalhar. Depois de um ano, voltei naquele centro que eu ia, onde eu comecei a incorporar. Não tive uma experiência legal, senti que aquele lugar realmente não ressoa mais com a minha energia. Nunca mais voltei lá, não voltaria, não indico pra ninguém. Também não fico falando mal. Se um dia alguém vir me perguntar, eu conto a minha experiência e cada um com a sua consciência, claro. Aí comecei a ir em outros lugares, né? Acabei me aprofundando no Hare Krishna. Eu comecei a ir em outros centros ayahuasqueiros, mais voltados para o xamanismo, né? Alguns universalistas. E aí voltei, assim, a ter um pouco de contato com os meus guias. No tempo que eu estava mais indo no Hare Krishna, essa minha mediunidade, ela cessou. Eu parei de ter os desequilíbrios, mas eu também não sentia mais a presença dos meus guias. Foi um processo bem esquisito. Eu não sentia mais nada. Eu até comecei a achar que eu não tinha mais mediunidade, até me entristeceu um pouco. Mas eu me sentia muito em paz, fazendo muitos mantras e tal, os preceitos do Hare Krishna. Mas não quero aprofundar sobre isso agora. Eu comecei a ir nesses outros centros mais xamânicos e tal. E foi mais ou menos em 2014 para 2015, eu recebi num ritual de ayahuasca algumas informações sobre a minha missão, sobre o meu trabalho com a Umbanda. Pouco tempo depois foi quando eu comecei a tomar ayahuasca sozinha. Então, nesse vídeo aqui que eu falo da minha experiência com a ayahuasca, eu conto sobre isso, né? Quando eu comecei a tomar ayahuasca sozinha e tudo mais. Eventualmente, as minhas entidades incorporavam. Eu nunca fui do tipo de pessoa que colocava assim, vou colocar ponto para eu incorporar. Não, mas eventualmente tem algum... Quem conhece Inário sabe que Inário universalista, Inário do Santo Daime, às vezes chama entidades. Então, às vezes pode acontecer de ter realmente incorporação. Mas sempre foi uma coisa muito controlada, né? Eu percebi que dentro dos meus trabalhos eu tinha um controle muito maior da minha mediunidade. Nos trabalhos que eu ia antes, nessa outra casa, né, com a ayahuasca, o que acontecia era muito descontrole. Eu não tinha controle nenhum. E nos meus trabalhos eu já tinha controle. Eu tinha permissão, eu dava permissão para incorporar. Essas entidades vinham, trabalhavam no ambiente, me davam passe, às vezes passavam mensagens, conversavam comigo e tudo bem. Bom, acho que é importante lembrar que mais ou menos do ano de 2016, que foi quando eu mudei para o Rio, até meio de 2018, que eu ainda morava na Praia Grande, né? Antes de eu vir para São Paulo, definitivamente, eu não conseguia ir em terreiro de Umbanda. Eu tentava e não conseguia. Eu morava na Praia Grande, poderia ir na festa de Iemanjá. Eu ia e assim, começava a chover, eu tinha que voltar, eu voltava, parava de chover. Ou eu ia, andava e não achava nenhum centro que eu pudesse, nenhuma tenda que eu pudesse ser atendida.
Eu cheguei aí em centros de Umbanda e ficar na fila e tá muito cheio e eu acabar voltando para casa. Já aconteceu isso 2 vezes. E também aconteceu de eu chegar de carro assim perto, muito perto da porta de entrada e não conseguir entrar e acabar voltando para casa. Eu não acho que era uma energia negativa, que eu tava com obsessor, não acho nada disso, gente. O que eu acho é que não era para acontecer. Umas 2 vezes que eu consegui efetivamente entrar e ser atendida num terreiro de Umbanda nesse meio tempo, foi uma coisa assim bem frustrante, porque eu não consegui falar muito sobre as minhas demandas emocionais e espirituais que eu tinha. Eu tinha muitas questões e muitas questões muito profundas, eu não conseguia colocar tudo isso para fora. E também as entidades acabavam não me falando nada, eu só tomava um passe e ia embora. No máximo eles me falavam que eu tinha que ser mais feliz, e, enfim. Eu passei por depressão, passei por muita coisa. Eu vou deixar aqui a minha playlist de vlogs, aqui eu falo um pouco mais sobre isso também. Não rolava, né? E cada vez que eu ia em um terreiro, eu me frustrava um pouco mais. E ficava sem entender, poxa, por quê, né? E aí eu consegui ir num terreiro, que na verdade não era um terreiro, era um trabalho familiar que acontecia dentro de uma casa. Isso foi muito importante para mim porque eu pude aprender muito sobre a simplicidade do trabalho. Aquele trabalho não tinha tabaque, não tinha muito canto, não tinha imagens, era assim, era uma mandala no chão, às vezes tinha ervas, tinha outros elementos, velas, mas o trabalho acontecia. E nesses trabalhos, no último trabalho eu acho que eu fui lá, uma entidade conversou comigo, era até uma entidade tibetana, e essa entidade ela falou para mim que eu deveria começar a incorporar em casa, né, para eu me equilibrar, né, para criar uma disciplina mesmo de incorporar em casa, né. Eles deixavam claro, né, que eu já estava desenvolvida, que eu só precisava mesmo me harmonizar com aquelas energias de novo. Então eu tinha que fazer essa disciplina, né? E assim, foi deixado bem claro que não era para atender ninguém. Era para eu trabalhar as minhas energias da minha casa, cuidar da minha família e ir harmonizando as minhas energias com as dos meus guias, né? Foi me relatado a importância disso até mesmo para o meu corpo físico, né? E eu acho que faz muito sentido mesmo que mediunidade ostensiva mexe muito com as nossas energias, a gente fica doente, é complicado. Então, eu comecei uma disciplina de incorporação em casa de uma forma muito simples mesmo, e foi muito bom, mas durou pouco tempo porque, assim, meses depois eu acabei me mudando e a mudança, assim, foi dramática. Eu passei por uma situação muito difícil de um calote, né, de uma pessoa que era meio que, assim, golpista, sabe? Eu fui morar numa casa que deu muitos problemas, a dona não me devolveu todo o meu dinheiro. Foi uma situação bem chata, isso foi um gatilho muito forte para minhas depressões. Eu comecei a ter crises de pânico, então eu acabei paralisando tudo, né? Até porque quando você chega numa casa nova, você leva um tempo até você ancorar suas forças lá. Eu não conseguia montar meu altar, sabe? Eu tinha muita dificuldade, né? Fiquei um bom tempo sem fazer essas incorporações. E aí depois tem final de ano, tem quaresma, tem, enfim, carnaval, e aí fica tudo muito confuso, as energias, muita bagunça na rua, muito barulho, moro de frente para uma avenida, né? Então eu não fiz mais isso. Mas, como vocês sabem, já falei em outros vídeos aqui, acho que foi nesse último vídeo aqui, eu retomei os meus trabalhos com ayahuasca em casa. Estou fazendo uma disciplina de trabalhos, pelo menos fazer 2 trabalhos por mês. Não estou recebendo pessoas, quero deixar isso bem claro. É só eu e meu companheiro. Para mim, né? Para mim me equilibrar e me curar e para tratar as minhas demandas emocionais, espirituais. E também para aprendizado espiritual, né? Que eu tenho aprendido muito com a ayahuasca e com a espiritualidade que me acompanha, né? Nesse processo. E nesses trabalhos, eventualmente acontece incorporação também, né? Eventualmente eu coloco alguns pontos, claro, como eu falei nesse vídeo aqui do xamanismo, né? Não é bagunça, tudo muito coeso, tudo muito organizado, tudo muito de acordo com cada egrégora que está sendo trabalhada. E é aquilo, eu trabalho no ambiente, trabalho na casa, passe em mim mesma, conversas, mensagens, às vezes eu psicografo, mas eu não estou dando atendimentos.
Eu sei que esse momento vai chegar, esse momento chega para todo médium, eu sei que esse momento vai chegar para mim. Quando chegar, talvez eu conte aqui para vocês. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, que fala muito sobre a minha visão sobre a Umbanda, é que mais ou menos em 2017, foi 2017 ou 2016, eu recebi uma canalização de uma mestra. Essa mestra, ela me falava coisas sobre a transição de era e ela me falava sobre mudanças que ocorreriam na religião de Umbanda, onde o trabalho se tornaria mais universalista. A Umbanda ela já é bem universalista porque ela acolhe entidades de outras culturas, como por exemplo os ciganos, né? Então, hoje a gente já sabe que tem entidades hindus, tibetanas, né? Linha do Oriente, médicos, né? Outras linhas vão sendo agregadas na Umbanda, porque um dos princípios da Umbanda, né, é aquele que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, que a todos receberemos. Então a Umbanda, ela realmente acolhe a todos. Então que esse trabalho ia se tornar cada vez mais universalista. E eu sinto que essas religiões mais sincréticas, elas são uma preparação de terreno para o universalismo, que seria a religião no sentido do religare, tá? Com a nova era, preparando o terreno para a nova era mesmo, para uma religiosidade mais universal. E aí, gente, o que veio nessa mensagem também, que eu achei muito louca, e falei, meu Deus, eu não posso compartilhar isso, as pessoas vão achar que eu sou louca, e eu nunca compartilhei essa mensagem, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre ela. E ela falava que inclusive seres extraterrestres iriam começar a fazer parte. E assim, gente, hoje a gente já tem conhecimento, né, de centros que trabalham com canalização de extraterrestres, de entidades de Umbanda que já se apresentam como seres multidimensionais, que têm uma origem extraterrestre. Entidades minhas já me revelaram isso também. Então isso realmente está acontecendo, está confirmando aquilo ali que eu recebi. Isso é muito interessante, né? Muito legal. Qual que é a conclusão que eu tiro da Umbanda, né? O que é a Umbanda para mim? Ela é uma egrégora, né? Eu entendo que existe uma importância da Umbanda se afirmar como uma religião hoje, devido ao preconceito que se passou. Porém, eu acho que a gente está evoluindo, está migrando para um momento no planeta Terra, onde cada um vai criar o seu próprio religare. Então, cada um vai ter a sua própria forma de se conectar com o divino. Então eu entendo a necessidade dos dogmas, da caixinha da religião para algumas pessoas, mas eu acredito que os orixás, como forças da natureza, divindades, regentes da natureza, eles não pertencem a uma religião, eles são livres, assim como os guias espirituais são seres humanos ou extradimensionais, assim como nós somos. E eles também são seres livres e eles podem fazer parte de uma caixinha, de uma religião ou não. Eles podem fazer essa escolha. Eu acho que, como eu sou universalista, se você quiser que eu faça um vídeo explicando sobre como é ser universalista, comenta aqui embaixo também que eu faço. Então, como eu sou universalista e eu expliquei um pouco naquele vídeo lá sobre o xamanismo universalista, eu pego aquilo que há de mais precioso nas religiões que eu me afinizo e eu utilizo isso como meu religare. Então, quando você se torna universalista, você não deixa de ser de uma religião, você integra ela. Então, assim, tudo que é dogma, eu descarto, realmente. Então, eu fico só com aquilo que é de amor, aquilo que eu realmente sinto no meu coração, que é importante e que é bom e que faz bem para mim e para as pessoas. E é isso que eu fico. Então, quando eu me tornei universalista, eu não deixei de ser umbandista. Eu integrei a Umbanda, a egrégora de Umbanda, no meu religare. Eu sou umbandista, eu sou universalista e eu sou umbandista. E eu sou bruxa e eu sou xamanista. E eu sou muitas coisas também. E eu sou muito grata por isso. E eu sou muito feliz.
Para finalizar, outro ponto importante, gente, é que os nossos guias de Umbanda, eles são os nossos ancestrais. Eles estão ligados a nós energeticamente por vidas passadas ou pela nossa ancestralidade genética. Olha para a história do Brasil e veja, né? Os pretos velhos, os índios, né? Os marinheiros, nós, já a essa altura, né? Espíritos que provavelmente não são espíritos novos na Terra, porque tem muitos espíritos novos na Terra, dizem que cerca de 87% dos seres encarnados na Terra são espíritos novos que vêm de outros mundos, mas a gente tem a nossa memória genética que está ligada à nossa ancestralidade também. Então, nossos guias espirituais, nossos ancestrais viveram em todos os cantos do mundo. Então nós temos ancestrais, nós temos guias e mentores espirituais de todas as partes do mundo existentes que você imaginar, né? Claro que você vai ter mais afinidade com um ou outro, mas existe, gente. E nossos guias, eles são nossa ancestralidade. Então, dentro do xamanismo, o culto aos ancestrais é uma coisa muito importante, é muito forte o culto aos ancestrais. Recentemente, no trabalho de Ayahuasca, eu tive um entendimento sobre isso que foi muito bonito, muito importante, né? Os ancestrais, eles são as raízes da nossa árvore, né? Que é aquilo que vai nutrir e dar força pra gente. Então, é muito importante esse contato com os ancestrais. Então, assim, os meus ancestrais são esses, é o caboclo, é o preto velho, é o Exu, né? De uma forma ou de outra foi dessa forma que eles se mostraram a mim, já se mostraram de outras formas, com outras vidas, outras existências que eles tiveram, mas esses são os meus ancestrais, eles são o meu povo, e independente de eu estar sob uma egrégora de um terreiro ou não, eles são o meu povo, eles são a minha egrégora, e eles não dependem de uma religião para me ajudarem, para trabalharem comigo, né, para fazerem atendimentos também, né, no momento que for deles fazerem seus atendimentos, se for o trabalho deles esse ou não. O recado que eu quero dar para finalizar esse vídeo é uma frase batida, mas é uma frase que cabe muito bem aqui. Eu não sei de quem é essa frase, mas já vi muito por aí na internet. A frase é: se você não se encaixa no mundo em que você nasceu, então você nasceu para criar um mundo novo. E é isso, gente. Então, se você não se encaixa na caixinha da religião, pode ser que muitas pessoas se identifiquem com esse vídeo, com essa história, com aquilo que eu passei. Então, meu recado é para essas pessoas. Se você não se encaixa, tudo bem. Cria o seu próprio religare, né? Mas com responsabilidade, com estudo e com dedicação, né? Como eu falei, xamanismo não é bagunça, universalismo não é bagunça, Umbanda não é bagunça. Então tenham responsabilidade, tenham amor, tenham um carinho por essas entidades, por esses seres que vêm aqui ajudar a gente, por esses ancestrais. Respeito acima de tudo, né? E respeito às religiões, né, gente? Respeito a quem está vivendo uma religião, não queiram impor suas verdades. Se eu não me adequo, eu tenho que buscar algo que se adeque a mim, ou eu tenho que criar o meu próprio trabalho. É assim que funciona, tá, gente? A gente tem que respeitar a egrégora da onde a gente está, né? Seja ela boa ou ruim, né? Bom ou ruim não, mas assim, com os seus problemas, com os seus defeitos e com os seus pontos positivos e negativos, cada lugar é o que tem que ser. Tudo cumpre um propósito nesse universo. Mesmo os piores lugares, eles estão cumprindo um propósito. Imagina o pior lugar que poderia existir. Ele está cumprindo um propósito de ensinar as pessoas sobre alguma coisa, nem que seja sobre a dor, nem que seja pela dor, tá? Mas eu escolhi o meu aprendizado pelo amor. Tenho falado isso e ressalto e reitero isso, que eu escolho todos os dias da minha vida o amor. Bom, gente, é isso que eu tinha para contar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, então curte, compartilha, manda para aquela sua amiga, amigo que está passando por um processo parecido ou que tem uma personalidade parecida com a minha. Espero que vocês tenham gostado e arrom, axé, namastê. Gratidão.